Caldo de cana, xarope ou mel? O que é melhor para alimentar as colônias de abelhas sem ferrão agora na temporada de inverno? É sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso Café com Abelha. Então separa caderno e caneta e bora pro conteúdo que tem muito pela frente. Vamos junto. Bom, se tratando de suplementação de colônias de abelhas nativas sem ferrão, sempre existe a mesma dúvida, que chega muita gente no nosso canal perguntando a mesma coisa. Gabriel, e o xarope tal? E aquele xarope? E a pasta de não sei o quê? E o mel de não sei o quê? E o caldo de cana, que muitos de vocês perguntam, por incrível que pareça. Como surgem muitas dúvidas sobre o tipo de alimento suplementar energético que a gente deve oferecer para colônias de abelhas sem ferrão, qual melhor, qual não é, qual pior, o que acontece, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer essas dúvidas e auxiliar vocês nessa escolha. Bom, se a gente fosse colocar numa lista, né, com todos os alimentos suplementares juntos, este aqui estaria entre um dos primeiros. Por que eu digo um dos primeiros? Porque o melhor alimento para sua colônia de abelhas sem ferrão sempre vai ser o mel da espécie de abelha sem ferrão, de preferência dessa colônia que você está suplementando, tá? Ponto. Esse vai ser o primeiro lugar. Segundo lugar, mel de abelha Apis mellifera. É o que mais se assemelha ao mel das abelhas nativas sem ferrão quando o assunto é alimento suplementar energético. Por conta disso, o mel de Apis ocupa o segundo lugar da nossa lista. Afinal, ele tem nutrientes, ele tem aminoácidos, ele tem vitaminas, ele tem sais minerais, ele tem um monte de coisa que no xarope de água e açúcar a gente não consegue imitar, a gente não consegue trazer. Por isso que o mel sempre vai ser considerado um suplemento energético melhor, mais apropriado para a suplementação de colônias de abelhas sem ferrão. Não digo que é o mais adequado para meliponicultores, não digo que é o mais adequado para a sua realidade, porque o mel tem um valor um pouco mais alto, às vezes a gente não consegue adquirir para fazer a suplementação, mas se a gente for colocar no quesito qualidade para as abelhas sem ferrão, o mel sempre vai estar ali nos primeiros lugares. E não sou eu que estou dizendo isso não, viu gente? Foram feitas algumas pesquisas que compararam alguns tipos de alimentos energéticos suplementares de colônias de abelhas sem ferrão em testes práticos com colônias, e o mel de abelha Apis ocupou o segundo lugar quando comparado com o mel da própria espécie, que foi o primeiro lugar, e os outros tipos de xarope ou suplementos energéticos, como xarope de água e açúcar padrão, xarope invertido e por aí vai. Tá bom? Bom, saindo então do primeiro e segundo lugar, que são os méis, a gente passa para os xaropes. Eu colocaria o xarope de água e açúcar em terceiro lugar. Saindo do mel, ele é o melhor, porque ele é o mais prático, ele é o mais rápido, ele não precisa ficar inventando um monte de moda, é só botar água na proporção correta que você quer, que pode variar de acordo com o momento do ano, com a realidade da colônia, e colocar açúcar na proporção correta que você quer, bater no liquidificador, chacoalhar num frasco na mão, ponto. Acabou. Tem problema. Ah, Gabriel, tá muito frio. Aquece uma água, bota um pouquinho de água quente ali no açúcar para ele derreter melhor, depois completa com um pouco de água fria, faz essa temperada da água, deixa o xarope meio morninho, e esse xarope morninho naquela temperatura de água para dar banho em bebê, um pouquinho mais frio do que isso até, oferece para a colônia que tá num período muito crítico de inverno, num local que é muito frio. Isso vai ajudar a colônia a despertar para poder coletar esse recurso e introduzir no ninho. Pronto, resolvido. Ah, Gabriel, mas e o xarope de açúcar invertido? Gente, as pesquisas mostraram que o resultado do xarope de açúcar invertido é basicamente o mesmo resultado do xarope de açúcar normal. Aí eu te pergunto, vale a pena ficar mexendo, colocando limão na gotinha certa, ácido cítrico e fazendo todo aquele processo de inversão do açúcar? Vale a pena? Se o resultado vai ser basicamente o mesmo que o xarope normal, isso comprovado por pesquisa, na minha opinião, não vale a pena gastar esse tempo todo, ainda mais se você tem muitas colônias ou acima de 20, 30 colônias, tem que preparar uma grande quantidade, fica custoso, fica lamurioso, esse negócio desgastante, e depois não vai trazer ali um benefício muito maior que vale a pena todo esse esforço. Então, na minha opinião, o xarope normal ocupa o terceiro lugar, seguido do famoso xarope de açúcar invertido, que já falei muito aqui no canal sobre ele, inclusive, depois vale a pena vocês darem uma olhadinha. Entendido isso, agora vocês já sabem qual é o melhor suplemento para alimentar suas colônias de abelha sem ferrão. Lembrando que se for mel de Apis, você pode diluí-lo com 30% de água, tá? Afinal, o mel de Apis, ele tem mais ou menos 13, 15, até no máximo 18% de umidade. Então você pode complementar um pouquinho com água, de preferência água morna para facilitar a diluição, então dá para render um pouquinho mais esse mel aí. Se você tem apiário ou conhece um apicultor que vende o quilo do mel por um valor baixo, vale a pena substituir a suplementação de xarope de açúcar pela suplementação utilizando o mel, tá? Vai ser muito mais... Gabriel? Oi? Onde eu comprei esse mel? Esse mel aqui
ele está sendo comercializado na Empório Ama. É um mel de flores nativas, um mel silvestre de Apis mellifera, produzido com as flores do interior do estado de São Paulo, tá? Flores de Cerrado Paulista. Um mel maravilhoso, leve, saboroso, pouco doce, com sabor floral, bem diferente do mel de Apis tradicional, principalmente esses méis super doces, como o mel de eucalipto intensos. Esse é um mel mais leve, mais suave, gostoso de tomar com uma frutinha, com uma salada até, tá? Um prato doce, bem gostoso mesmo. Vale a pena conferir lá na Empório Ama que todos os materiais para auxílio de tratamento de saúde, como mel com própolis, as própolis que a gente tem de variados tipos diferentes de abelha, está tudo na promoção com até 20% de desconto. Depois corre lá na nossa loja, o link tá aqui na descrição, também nos comentários. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima. Fui!